Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 24. Estamos vendo ali a questão de Paulo preso, depois, no final do capítulo 23, teve toda aquela conspiração para matar Paulo em Jerusalém, então ele foi transferido para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, ele vai ser julgado ali perante Félix, o governador. E aí nós vemos, para quem lê, né, o capítulo antes, eu sempre encorajo os irmãos a lerem todo o capítulo antes, vai ver o que os judeus estavam falando e a defesa do apóstolo Paulo. E aí eu quero compartilhar um devocional com os irmãos. A partir ali do versículo 22, eu vou ler do versículo 22 ao 25, que está escrito assim: Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: Quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: Basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Amados, achei interessante isso aqui porque a palavra fala, alguns versículos anteriores, quando vai falar de Félix, diz que ele era um bom conhecedor do caminho, ou seja, ele ouvia a mensagem do evangelho. Naquele tempo, não era assim, né, os evangélicos, era os adeptos do caminho, né? Todo cristão era chamado aqueles que são adeptos do caminho. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ali a Bíblia fala que Félix, ele tinha um certo conhecimento. E ele estava ali para julgar o caso do apóstolo Paulo, que tinha sido preso. E alguns dias depois ele chama Paulo para falar em particular, ouvir o que Paulo tinha a dizer a respeito da fé em Jesus Cristo. Ele vai com a sua mulher, que era judia, e aí eu achei interessante o que Paulo falou para ele. Diz assim: mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Aí no versículo 25 que nós lemos: Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Amados, veja que Paulo falou sobre 3 assuntos com esse governador Félix e ele acabou tendo medo. Primeiro, Paulo falou sobre a justiça de Deus, depois sobre o domínio próprio e depois sobre o juízo vindouro. Eu achei interessante porque aqui nós podemos aprender como falar, como pregar a mensagem, uma mensagem evangelística, porque Paulo estava evangelizando aquele homem. E aí Paulo falou primeiro, apresentou para ele a justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus? Quando nós lemos todas as cartas do Novo Testamento, principalmente a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, nós podemos compreender, a carta aos Romanos principalmente, nós podemos compreender claramente qual é a justiça de Deus e qual é, bem resumido aqui, qual é a justiça de Deus. Paulo escreveu isso na sua carta aos Romanos, então provavelmente é o que ele estava pregando aqui para esse governador, para Félix. O que é a justiça de Deus? O homem estava condenado por causa do pecado original. Por causa do pecado original em Adão, o homem foi destituído da glória de Deus. Nenhum homem poderia glorificar a Deus, nenhum homem poderia alcançar justiça diante de Deus, porque todos pecaram. A palavra nos garante isso em Romanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio como homem,
Deus se manifestou como Jesus Cristo. Amados, eu já falei isso aqui, né? Parece difícil para nós entendermos com a nossa mente natural, com o nosso intelecto. É um único Deus que coabita e se apresenta para nós na forma de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um único Deus. Então, Deus veio ali como Jesus Cristo e morreu como homem. Para quê? Para a redenção da humanidade. Porque a humanidade estava presa a uma natureza corrompida. Então, a morte de Jesus foi exatamente para a redenção, para estabelecer a justiça de Deus. Porque o que matou o homem? O que tornou o homem prisioneiro do pecado e da morte? Vamos dizer aqui, o que tornou o homem prisioneiro da morte? Foi o pecado. E a Bíblia nos garante que qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, Jesus precisou vir como homem para que o pecado, a palavra nos garante que Jesus se tornou pecado em nosso lugar. Para quê? Para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Ou seja, Jesus, que nunca pecou, levou todo o pecado da humanidade para que o pecado recebesse o seu salário, que era a morte, por isso que Jesus precisou morrer. Mas a morte não deteve Jesus. Jesus ressuscitou, e ao ressuscitar, ele deu uma nova vida para todo aquele que crê, que é a vida da ressurreição. É a vida da regeneração que há por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a justiça de Deus. O homem estava preso, estava morto por causa do pecado original. Mas Jesus Cristo deu o salário que o pecado merecia em seu próprio corpo para a redenção da humanidade. Então, a mensagem de justiça é a mensagem da graça de Deus. Se você crer na obra de Cristo Jesus, você recebe essa justiça, você se torna uma pessoa justa, aceitável, não pelas suas obras, mas por causa da obra de Cristo Jesus. Então, a mensagem de justiça, Paulo estava ali discorrendo, pregando acerca da justiça, é a mensagem das boas novas de Deus. As boas novas de Deus, que Cristo Jesus morreu, efetuando a justiça de Deus. E a justiça de Deus nos dá a possibilidade de ter uma nova vida, de sermos regenerados. É o favor de Deus. Eu sempre falo que a justiça de Deus, ela mostra o amor e a graça de Deus. Por isso que está escrito lá em Romanos que o evangelho, ele revela o quê? A justiça de Deus. A justiça de Deus, a mensagem das boas novas traz essa mensagem de justiça. Nós muitas vezes confundimos justiça com juízo, mas Deus fez justiça, dando a salvação, a redenção, a regeneração para toda a humanidade. E essa mensagem de graça, quando nós recebemos essa salvação, essa justificação, essa mensagem nos conduz para uma vida de domínio próprio. Por isso que o apóstolo Paulo discorreu sobre justiça, porque aí ele pregou: agora em Cristo Jesus você foi justificado. Você não precisa confiar na sua própria carne, você confia em Cristo Jesus e você é aceitável a Deus. Aí alguém desinformado pode pensar assim: uau, que lindo! Então eu sou justo diante de Deus e continuar vivendo de qualquer jeito. Mas aí o apóstolo Paulo vem e complementa, ele diz assim, começa a discorrer sobre o domínio próprio. Aí eu imagino o apóstolo Paulo falando as coisas que ele escreveu na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Em Romanos ele escreveu assim: porque vocês não são dominados pelo pecado. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Então o pecado não pode mais dominar vocês, porque agora vocês têm uma natureza nova. Lá em Romanos, isso está lá em Romanos, isso que eu mencionei agora, Romanos 6,14. E Romanos 6,11 diz assim: portanto, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Então eu imagino que ele começou a pregar sobre isso ali para aquele Félix, falando, ou seja, a mensagem da graça, a mensagem da justiça produz um domínio próprio. Você não vai mais viver do jeito que você vivia antes. Você vai viver governado pelo Espírito Santo de Deus,
que habita em você, e então você vai ter o quê? Equilíbrio, domínio próprio, que é um fruto do Espírito e vai se manifestar na sua vida, se você crer, se você nascer de novo. E aí, por último, ele falou sobre o quê? O juízo vindouro. E aí o juízo vindouro é: todo aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado e sofrerá o juízo eterno. E quando ele começou a falar isso, a palavra diz que Félix teve medo e disse: basta, por enquanto basta, pode sair. Ou seja, eu fico imaginando que enquanto Paulo estava falando sobre a justiça, ele estava se alegrando. Uau, eu fui redimido, que legal. Quando Paulo falou sobre domínio próprio, ele talvez já tenha franzindo a testa e pensado assim: ixi, será que eu conseguiria viver assim? Não sei. Aí quando Paulo fala sobre o juízo vindouro, Félix teve o quê? Medo. Ou seja, ele ainda não tinha crido em Cristo Jesus. Por que ele não tinha crido? Porque a palavra nos garante que o amor perfeito de Deus expulsa o medo. Amados, todo aquele que crê em Cristo Jesus não precisa ter medo do juízo vindouro. O juízo vindouro é para quem não crê em Cristo Jesus. Se você crê na obra suficiente de Cristo Jesus, você não precisa ter medo. Se você tem medo quando se fala em arrebatamento, final dos tempos, quando se fala em morte, você pode morrer agora, você sabe se vai para o céu ou para o inferno, se você tem medo disso, e amados, o amor perfeito de Deus expulsa o medo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus sai da morte para a vida. Nós não precisamos ter medo. Nós podemos viver a alegria da nova vida em Cristo Jesus. Podemos viver a segurança, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo Jesus, a segurança de pertencermos a Cristo. Eu pertenço a Cristo, eu não estou debaixo de condenação. Eu não sofrerei o juízo vindouro, o juízo eterno. Por quê? Porque eu creio na obra que Cristo Jesus realizou para mim. Não porque eu sou melhor do que alguém, porque eu sou poderosa, porque eu faço tudo certinho, não. É porque eu creio que a obra de Cristo Jesus foi suficiente para me salvar, para me redimir. Eu creio no sangue dele derramado naquela cruz. Creio na ressurreição dele. E juntamente com ele eu viverei essa ressurreição. Eu creio nisso. Por enquanto, amados, nós vivemos pela fé. Mas chegará o momento em que nós seremos o quê? Ressuscitados e veremos assim como Deus nos vê, com o nosso corpo glorificado, de fato, o corpo da ressurreição. Então, amados, é interessante isso, porque muitas vezes nós não sabemos como evangelizar alguém. Algumas pessoas ficam, às vezes, assustadas com as minhas mensagens de evangelização, de evangelismo. Se eu tenho a oportunidade, eu não sou aquela evangelista nata, né? Que tem pessoas que têm o dom, a facilidade dada por Deus para chegar e falar do evangelho com qualquer pessoa. Eu não sou essa pessoa. Mas se eu estiver numa conversa com alguém, e essa pessoa me der uma oportunidade, amados, eu não perco essa oportunidade. Se eu tiver a oportunidade de falar da mensagem do evangelho, eu não perco. E esse aprendizado eu tive aqui, não agora, mas há bastante tempo, com a forma de pregar. Como que eu posso pregar? E quando eu li pela primeira vez isso aqui, me chamou muito a atenção. Eu falei, olha, o apóstolo Paulo estava evangelizando. E qual a sequência da mensagem dele? Ele falou sobre a justiça, falou sobre o domínio próprio e falou sobre o juízo vindouro. E eu falo sobre isso. Se alguém me der a oportunidade, se um não crente estiver conversando comigo, me der a oportunidade, ele vai ouvir sobre isso. Sobre a justiça de Deus. E é engraçado, porque tem pessoas que acontece exatamente o que aconteceu com Félix. Você descreve a justiça de Deus, o semblante está feliz. Você fala sobre o domínio próprio, a pessoa fica ali te olhando com uma face estranha, um semblante estranho, do tipo, será mesmo? Será mesmo que eu vou conseguir viver assim? Não sei. Só pela fé? Não, acho que não. Aí quando fala sobre o juízo vindouro, a pessoa já quer trocar de assunto. Não, vamos mudar de assunto aqui. Eu tenho a minha fé, você tem a sua, e ok, tá tudo certo. Mas existem pessoas que se rendem.
aquelas que são convencidas pelo Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo convence, amados? Veja qual que foi a ordem que o apóstolo Paulo pregou: sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. E o Espírito Santo convence o homem do que? Jesus disse, lá em João capítulo 14. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós levamos essa mensagem, e aquela pessoa, eu não sei por que algumas pessoas se rendem, outras não, isso é um mistério, para mim é um mistério. Muitas pessoas ouvem a mesma mensagem, e tem aquelas que abrem o coração, se rendem e são convencidas pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, e se rendem à fé na suficiência de Cristo Jesus, e outras pessoas endurecem o coração ou deixam o medo dominar, assim como aconteceu com Félix, e querem sair, não quero mais ouvir essa mensagem, para mim chega. Não sei exatamente por que acontece isso, né? É um mistério, amados, é um mistério. Mas é exatamente assim, e é interessante nós aprendermos aqui com a Bíblia, como que nós podemos evangelizar? Se você não tem o dom, né? Porque quem tem o dom, amados, olha, ele não precisa ter nem oportunidade, né? Já chega falando do evangelho e pessoas vão se convertendo e vão aceitando e é glorioso. Mas quem não tem o dom, às vezes a pessoa diz assim, não, eu não tenho dom para falar do evangelho, eu nem sei o que falar. Eu tirei como princípio isso daqui, amados. Eu não chego falando, eu não tenho assim essa habilidade de já chegar falando para a pessoa. A menos que eu entre ali numa conversa com ela me dê a oportunidade, abra uma oportunidade para que eu fale do evangelho. Aí eu começo nessa ordem aqui. Começo a falar sobre a justiça de Deus, sobre a redenção que há em Cristo Jesus, sobre a justiça que já foi feita, toda a obra completa de Cristo Jesus. Aí eu falo que essa obra nos conduz em uma vida de sujeição a Deus, uma vida correta diante de Deus, correta não que nunca mais vai errar, mas vai viver debaixo de equilíbrio, de domínio próprio, não vai mais ceder às paixões da carne, vai viver governado pelo Espírito. E ele fala sobre o juízo vindouro. Todo aquele que não crê em Cristo Jesus enfrentará o juízo eterno, sim. E aí, amados, tem aqueles que recebem pela fé e aqueles que não recebem. Então, que hoje eu e você possamos aprender aqui com a palavra de Deus. Ontem foi uma mensagem de encorajamento, né? Hoje é uma mensagem de ensino mesmo. Talvez você pense assim, puxa, eu queria ter mais oportunidade de falar do evangelho para os meus colegas no trabalho. Às vezes tem uma oportunidade, eu não sei o que falar, não sei como falar. Aqui nós podemos aprender, amados. Você pode começar falando sobre a obra de justificação efetuada em Cristo Jesus. Todo ser humano sem Cristo, ele está perdido porque por causa do pecado original. Mas Jesus Cristo veio para realizar uma obra de justiça, trazer justificação para todo aquele que crê. E essa vida de justificação, ela nos conduz numa vida de equilíbrio, governada pelo Espírito Santo, uma vida de domínio próprio. E todo aquele que não crê já está debaixo de condenação e sofrerá o juízo eterno, o juízo vindouro. Então que eu e você possamos aprender hoje com essa estrutura de mensagem que o apóstolo Paulo estava usando ali para evangelizar aquele governador, que nós possamos aprender e tomar para nós, né? Eu já tomei para mim essa estrutura, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, de falar sobre o evangelho, que me dá a oportunidade, eu ministro assim. Sempre falo, eu não sou daquelas que vai falando, né? Porque às vezes a pessoa não quer te ouvir, mas se eu tiver a oportunidade, se alguém chegar e começar a conversar, eu sei que você é cristã, e começa a perguntar e falar e conversar, eu falo mesmo, ministro mesmo a palavra de Deus e confio que o Espírito Santo é que vai trazer o convencimento. Às vezes as pessoas não se rendem ali no momento, mas a semente foi lançada e às vezes muitos anos depois aquela semente vai germinar e vai crescer e aquela pessoa vai lembrar daquela mensagem e vai se render a Deus. Então que eu e você possamos aprender hoje e nós não percamos mais oportunidade quando tivermos de falar da justiça de Deus, do amor de Deus, da vida que o Espírito Santo produz em nós, que é uma vida de equilíbrio, de domínio próprio, e também sobre o juízo eterno, sobre o juízo vindouro. Existe sim, é real, não é apenas uma ficção,
e todo aquele que não crê, infelizmente, sofrerá. Todo aquele que não depositar a sua fé em Cristo Jesus sofrerá sim o juízo vindouro, o juízo eterno. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor mesmo nos dê oportunidades para pregar a tua palavra, para falar da tua mensagem. Pai, nos ajuda, muitas vezes nós não sabemos como falar, nos ajuda a falar acerca da sua obra de justiça, uma obra que nos conduz em uma vida de equilíbrio e domínio próprio governada pelo teu Espírito. Nos ajuda a falar sobre o juízo vindouro, que não é apenas uma ficção, mas é realidade, é verdade, e todo aquele que não crê em Cristo Jesus sofrerá o juízo vindouro, o juízo eterno. Nos ajuda, Pai, e nos dá oportunidade, Senhor. Abre portas para que nós possamos falar com aquelas pessoas que ainda não se renderam a Ti. Nos dá oportunidades, Pai, de pregar a Tua mensagem, de falar as boas novas do Senhor, de pregar o Teu evangelho, Pai. E nós confiamos que o Teu Espírito vai convencendo as pessoas. Nós confiamos que não é a nossa oratória, que não é, a forma com que nós falamos, mas é o Senhor. Nós cremos que o Senhor mesmo vai nos conduzindo, o Senhor mesmo vai dando palavras para nós falarmos e o Senhor vai convencendo os corações. Cremos que o Senhor mesmo vai plantando as sementes nos corações. Às vezes não há a rendição no momento, mas depois aquela semente vai produzir um fruto de arrependimento. Ah, Pai, nos ajuda a viver e nos dá essas oportunidades, Pai. Nos ajuda a não perder essas oportunidades. Aqueles que não conseguem falar, que acham que não tem, eu não consigo, é demais para mim. Ah, Senhor, dá uma ousadia para esses meus irmãos, que eles não fiquem de boca fechada, mas que eles, em toda a oportunidade que eles tiverem, eles possam falar da tua mensagem. Não oro para que eles sejam aquelas pessoas intrometidas e que saem falando, mesmo sem serem convidados. Mas quando eles forem convidados a falar, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, Senhor, Félix veio até ele e queria ouvir a mensagem. Foi uma porta que o Senhor mesmo abriu para que a tua mensagem fosse proclamada. Pai, quando isso acontecer conosco, quando as pessoas vierem até nós, aflitas, angustiadas, desejosas pela tua mensagem, que o Senhor nos dê ousadia e coragem para falar da tua mensagem de justiça, de domínio próprio e do juízo vindouro. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.